Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, dando continuidade, São Lucas, capítulo 19, versos do 45 ao 48. No Evangelho de hoje, um fato histórico que aconteceu com Jesus e no templo, teologicamente traz para nós um grande ensinamento a respeito da igreja, né? O que Jesus fez lá, há 2000 anos atrás, ele fará na igreja. Diz assim: Jesus entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Então veja, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os mercadores. Por quê? No templo ficavam os mercadores, os cambistas, né? Negociando ali no templo, fazendo comércio no templo e ganhavam muito dinheiro com as pessoas que vinham em peregrinação, né, para Jerusalém para sacrificar, e ali se fazia trocas de moeda, né, com um juro terrível, se fazia venda de animais que o povo não conseguiria trazer os animais vivos de longe, dependendo da cidade, do lugar de onde viriam, e o povo se aproveitava disso. Então Jesus chega no templo, Jesus fica indignado com essa situação e expulsa os mercadores. Teologicamente aqui, as Sagradas Escrituras também diz para nós que Jesus, ele entra na igreja. Ele vai entrar na igreja, essa igreja agora, a igreja católica, a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, que está cheia de mercadores, né? Está cheia de pessoas, né? Falando aqui da grande esfera, né? Da hierarquia da igreja, que são como esses mercadores que estão dentro da igreja, tornando a igreja impura, né? Não digo a igreja corpo de Cristo, né? Os salvos, os eleitos, mas introduz dentro da igreja um pensamento tão contrário à vontade de nosso Cristo, que torna a igreja visivelmente impura, uma igreja com escândalo, uma igreja com falta de fé, uma igreja com uma moral relativizada e tudo mais. Então, disse ele, né, Jesus, né, disse ele, está escrito, a minha casa é casa de oração, mas vós a fizestes um covil de ladrões. Então Jesus está dizendo para a igreja hoje, cuidado, você que é bispo, que é padre, que é líder da igreja, você que está dentro da igreja, trabalhando contra aquilo que é a vontade de Cristo, cuidado, porque ele vai dizer que a sua casa é casa de oração, ou seja, casa de elevação da nossa alma a Cristo, a Deus, ao Espírito Santo. E muitos, o pior que da hierarquia da igreja, de grandes cargos na igreja, estão transformando a igreja em um covil de ladrões. E a igreja é de Cristo, é casa de oração. Cristo não deixará impune quem está agindo assim. Jesus disse outro dia, olha, o escândalo é inevitável, ele acontecerá, né? E é bom que aconteça, para que se manifeste a justiça. Porém, ai daquele por quem vier o escândalo, porque melhor seria para ele que alguém, ou seja, outra pessoa, amarrasse no seu pescoço uma pedra de moinho e o atirasse no mar. Ou seja, Jesus está dizendo, é muito melhor a morte do que o escândalo provocado, principalmente por pessoas que estão nos altíssimos cargos, cardeais, bispos, monsenhor, padres, religiosos, e também nós, claro, né? Nós, quantos de nós estamos escandalizando, né, a igreja, ou dentro da igreja, ou fora da igreja, que eu falo no templo, né? Todos os dias ensinava no templo, então todos os dias Jesus ensina por meio daqueles padres fiéis que pregam a sua doutrina, a sua real moral, a sua real misericórdia, né? Todos os dias ensinava no templo. Porém, aqueles que são inimigos de Cristo, os príncipes dos sacerdotes, né? Os príncipes dos sacerdotes, porém, os escribas e os chefes do povo, procuravam tirar-lhe a vida. Ou seja, existem pessoas dentro da igreja que estão querendo tirar a vida de Cristo. Como assim, Denis?
Estão querendo destruir a igreja. Destruir a igreja, tentar destruir a igreja, tentar destruir o próprio Cristo. Tentar destruir a igreja, tentar destruir nosso Senhor. Por que é que estão relativizando tudo? Por que é que estão fazendo com que a igreja caia no descaso? É para destruir aquilo que Cristo implantou no mundo, né? Mas não sabiam como realizá-lo, porque todo o povo ficava surpreso e admirado, né? Surpreso e cheio de admiração, quando o ouvia falar. Então, eles não sabem como fazer. Já tentaram de tudo, né? Na Idade Média, os bárbaros, na Revolução Francesa, a Revolução Protestante, né? O cisma do Oriente, né? E tantos, né? A Guerra dos Cristeiros no México, e os comunistas, os socialistas, né? Os adeptos da teologia da libertação já tentaram de tudo para destruir a igreja, mas não sabem como fazer. Por quê? Porque o povo, ao ouvir Jesus falar, olha, quando Jesus fala por meio de um sacerdote fiel, por meio de um leigo fiel, as pessoas quando ouvem, escutam a voz de Cristo. Jesus mesmo disse, as minhas ovelhas conhecem a minha voz. Então, conhecendo a voz de Cristo, não vai ouvir a voz do mercenário, não vai ouvir a voz do ladrão, daquele que está querendo usurpar o lugar de Cristo. E ficam tentando matar a igreja, né? Tentaram matar a igreja de diversas formas, ou seja, tentaram matar Cristo, né? Tirar Cristo da história, porque como tira Cristo da história? Destruindo a igreja. Mas Jesus disse, né? As portas do inferno tentarão contra ela, mas não prevalecerão. Então, rezemos pela igreja, rezemos pela purificação da igreja, peçamos a Cristo que Ele venha purificar a sua igreja, peçamos a Cristo que Ele venha ensinar a sua igreja por meio daqueles padres fiéis. Amém. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.